Vamos para a análise do poema Castro Alves. Esse é o poema número 29 do livro, mas ele é o primeiro poema do que ela chama de parte 3. Então é o poema que vai inaugurar a terceira e última parte do livro. Para mim, é um dos poemas mais legais do livro. Eu acho muito incrível o que acontece. E cada vez que eu leio e releio, eu descubro mais uma pista, mais uma intertextualidade, mais uma previsão. Eu acho, enfim, eu acho esse poema um dos mais legais desse livro. Vamos lá, para a gente entender o poema, talvez eu divida o vídeo em duas partes para não ficar muito longo, tá? Para a gente entender um pouco do poema Castro Alves, é necessário lembrar que Castro Alves é o principal poeta da terceira geração do romantismo, a geração condoreira. Isso vai ser muito importante. Quando a gente fala em geração condoreira, a gente fala de temáticas sociais, sobretudo associadas ao abolicionismo. Então, isso vai ser muito importante para a gente entender. Mais do que isso, ser importante, né? A ideia do que foi o poeta Castro Alves, também é necessário um dado biográfico muito importante. O Castro Alves foi contemporâneo da Narcisa. Ele morre em 1871. Não se esqueçam de que esse livro é publicado em 72. Então, ele morre em 1871. Esse poema é uma homenagem póstuma. Então, Narcisa, diante da precoce morte do Castro Alves, eu já vou falar sobre isso, dessa homenagem póstuma. Gente, eu tô abreviando, aí saiu homem com N no final, póstuma. É homenagem póstuma, tá? A esse poeta. Então, ela tem, reparem, o livro Nebulosas é de 1872. A Narcisa Amália, quando publica, ela tem 20 aninhos. Então, significa dizer que em 71... ela está com 19 anos, é uma jovem poetisa, prestando homenagem a um jovem poeta diante da sua precoce morte. E por que eu disse precoce morte? Porque o Castro Alves, ele morre com apenas 24 anos. E mesmo morrendo tão precocemente, ele deixa uma poesia muito vasta. Ele foi muito importante já ao seu tempo. Então, é como se o mundo, naquele ano, tivesse perdido um grande... O mundo, né? O Brasil perdeu um grande poeta, e a Narcisa vai fazer essa homenagem. O livro ele começa com 2 prefácios. O primeiro, de uma professora primária, foi o que eu achei sobre ela apenas, que ela era uma professora primária e poeta. Joana Tiburtina, ela diz: o livro do destino se entreabre, deixando ver nas páginas douradas seu nome fulgente, glorioso, que as turbas admiram assombradas. Então, o livro do destino se entreabre nas suas páginas douradas, que seria quase a ideia do livro da vida, a ideia de que ele deixou o nome dele escrito para a posteridade. E o Costa Carvalho, de tudo que eu procurei, eu soube que esses versos são de um poema que foi lido na sessão fúnebre que aconteceu em decorrência da morte do Castro Alves. E diz o trecho: Deus quis ouvi-lo, deu-lhe um poema no céu, a eternidade. Achei tão bonito isso. Então, o poeta morreu, Deus quis ouvi-lo. Ouvi-lo quem? Ouviu o poeta, no caso, Castro Alves. Deu-lhe um poema no céu, a eternidade. Então, a ideia, né, de que são 2 prefácios com essa ideia de homenagem póstuma. O poema começa assim. Eu vou ler a estrofe toda e aí eu venho explicando, tá? Por que convulsas e geme o pátrio solo dos montes, despertando os ecos lúgubres? Por que emudece
O férvido oceano e a terra, erma da luz, chorando atira 1000 turbilhões de lágrimas amargas. Lágrimas, tá? Saiu lágrimas amargas. Por que de sombras tétricas se vela o firmamento azul? Que mágoa imensa iluta os corações e arranca o pranto. Então, há aqui uma série de interrogativas. Se vocês tiverem dúvida sobre alguma palavra e ela for realmente muito importante, eu vou falar ao longo da leitura. Mas aqui tá tudo muito claro, né? Por que a Terra, por que o mundo está convulso, está gemendo, está chorando, está com lágrimas amargas? Por que o firmamento está cheio de sombras? Um firmamento que seria ali a visão do horizonte, né? Normalmente o firmamento é azul. Por que tem nesse azul do horizonte, do firmamento, sombras tétricas? Ou seja, a natureza aqui está chorando. A natureza, representando o mundo, está triste, está convulsa. Então, olhem o campo semântico, né? Convulsa, gemer, o lugar é lúgubre, chorar, lágrimas amargas, sombra, em luta. E aqui está uma palavra extremamente importante. Que mágoa imensa deixou de luto os corações e arranca o pranto. Lembrando que pranto é choro. Então, são 3 perguntas. O que aconteceu que está tudo tão triste? A resposta vem agora. É que o sono final cerrara os olhos de um filho dos... É que o sono final cerrara os olhos de um filho das solidões, faltou um L, americanas. Então, tem um eufemismo aqui para a morte, né? Eufemismo para a morte, o sono final. O que é o sono final? A morte. A morte cerrou, fechou os olhos de um filho das solidões americanas. Ou seja, de um americano, lembrando, o Brasil, a América do Sul. Aí vamos lá. O sol que aviventava a chama augusta no peito dos titãs de 2 de julho iluminara o berço vaporoso do pálido cantor da liberdade. Vou explicar até aqui. O sol que aviventa a chama augusta no peito dos titãs do 2 de julho. O que é o 2 de julho que está aqui em destaque? 2 de julho é uma data muito importante para a Bahia. Se você procurar no Google, vai aparecer lá que 2 de julho é a data da independência da Bahia. Então, o sol que iluminava a terra dos heróis do 2 de julho, iluminara o berço vaporoso do pálido cantor da liberdade. Por que cantor da liberdade, gente? É basicamente uma perífrase aqui, né, para relembrar a ideia de que o cantor da liberdade, o cantor abolicionista, Castro Alves. Então, o sol que iluminou os titãs do 2 de julho, ou seja, a Bahia, iluminou o berço, ou seja, aqui basicamente está falando quase que do nascimento do cantor da liberdade. Até aqui tudo bem? As dulcinosas brisas lá do norte, ao ensaiar dos passos vacilantes, traziam-lhe os queixumes, despertando um mundo de harmonias em sua alma. Queixumes são lamúrias. Basicamente, essa parte aqui diz que as brisas lá do norte é lá de cima mesmo do país. A gente sabe que a Bahia fica na região nordeste, mas é a ideia, as brisas lá de cima, ao ensaiar dos passos vacilantes, ou seja, a jovem criança, traziam-lhe queixumes, traziam-lhe lamúrias, despertando o mundo de harmonias em sua alma. É como se, desde o seu nascimento, ele fosse predestinado a ser poeta.
E a dileta criança estremecia sentindo a si a seiva do futuro. Então, a seiva do futuro seria o seu destino, a sua tarefa. Então, desde pequeno, desde criança, ele já sentia que a sua tarefa seria escrever. Então vamos lá, só voltando até aqui. Por que o mundo está triste? Por quê? Por quê? Por quê? 3 perguntas. Porque morreu uma pessoa muito importante. Que pessoa é essa? É um jovem que nasceu na Bahia e que desde pequeno foi acostumado a dar voz aos seus queixumes, despertando, desde pequeno despertou o seu lado poético. Essa seria a sua sina, o seu futuro. Então, ele nasceu e é uma jovem criança. Mais tarde, ou seja, tempo passou, mais tarde, a fronte nobre, cismadora, a gente já viu desde as nebulosas, né? Cismar, o cismar, sozinho à noite. O que é o cismadora? É o reflexiva, é aquele que fica durante as madrugadas pensando. Mais tarde, a fronte nobre, cismadora, volvia ao céu para escutar-lhe os votos, e muda a terra, revolvia pávida, como profeta que a missão sublime das mãos de Deus recebe. Então, vamos até esse ponto e vírgula aqui entender. Até aqui ele é criança. Mais tarde, como um jovem agora, refletindo. Olha, eu fui escrever reflexiva falando, escrevi errado, escrevi reflexiva. Como jovem, refletindo durante as madrugadas, né, cismando, volvia ao céu para escutar-lhe os votos. Os votos aqui seriam as suas escritas, os seus versos, as suas produções. E muda a terra, revolvia pávida como profeta que a mão sublime das mãos de Deus recebe. Então, a gente tem aqui a ideia de que o que produzia esse jovem poeta era como profecias recebidas das mãos de Deus. Então, dá a ideia de que os versos escritos por esse jovem poeta que nos deixou, que é o que a gente leu agora, vinham de Deus. É como se falasse que as poesias que ele escrevesse fossem mensagens de Deus. Desmaiava como desmaia a flor da magnólia aos ardores do estio. E, radiosa, a pátria contemplou embevecida. Então, a pátria contemplou embevecida significa que o Brasil o admirou. Esse jovem poeta, não se esqueçam, ele morreu com 24 anos e antes de morrer, ele já havia escrito muitas produções. O livro Espumas Flutuantes é uma das coisas mais bonitas do romantismo e são poemas muito profundos e vários serão citados aqui. Navio Negreiro, vocês estudaram Navio Negreiro no ano passado, então a gente tem muita produção desse jovem poeta. E esse jovem poeta, não sei se eu falei no início do vídeo, ele morre de tuberculose. Diz a biografia dele que ele começou a desenvolver a doença aos 17 anos de idade. Então, se a gente tem aqui, né, que a gente tá numa estrofe em que mostra o jovem já recebendo das mãos de Deus a incumbência de fazer os seus versos. E a gente tem esse trecho de que ele desmaiava como desmaia a flor da magnólia aos ardores do estio, ou seja, todas as vezes que ficava mais quente. Eu, Tatiana, imagino estar falando aqui, já que a gente está falando do Castro Alves, da sua fragilidade de saúde.
Então, a gente pode imaginar que aqui a Narcisa esteja falando do jovem, que ao mesmo tempo que era quase um profeta de Deus através de seus versos, era também um jovem de saúde muito frágil. Bom, ele jovem já não era a criança temerosa do confuso murmúrio das florestas, não é orestas não, das florestas. Então, realmente, os versos acima falavam sobre o jovem. Já não era criança, agora ele era um jovem que já não falava de modo temeroso e confuso dos mundos das florestas. Agora ele já era um jovem com conteúdo poético mais profundo. Era o poeta, cuja lira de ouro erguia do sepulcro o vito ingente do apóstolo Pedro Ivo. Vamos parar aqui rapidinho para entender. No livro Espumas Flutuantes, há um poema chamado Pedro Ivo. E o que ele quer falar, né? Só para vocês saberem, Pedro Ivo foi uma figura da Revolução Praieira. Então, é uma figura muito importante dentro das ideias revolucionárias das histórias do nosso país. Então, já era o poeta cuja lira de ouro, cujos versos falavam sobre heróis que lutavam pela liberdade. Vamos lembrar de novo da poesia condereira. Cujos trenos, então, poeta cuja lira, poeta cujos trenos, e trenos são versos, poeta cujos versos derramavam lampejos fulgurantes de um róseo amanhecer. Ou seja, cujos versos derramavam lampejos fulgurantes, ou seja, traziam esperança de um róseo amanhecer, ou seja, de um futuro melhor. A poesia abolicionista do Castro Alves tinha essa característica. E aqui vai falar que esses versos eram ora risonhos como as límpidas pérolas que entorna a rórida alvorada, ora profundos como os cavos rugidos do oceano. Então, eram poesias líricas, amorosas, mas também poesias de cunho social que demonstravam o sofrimento rúgidos do oceano, podendo fazer aqui menção até à ideia do próprio navio negreiro. Estranha confusão de riso e pranto, de luz e sombra, mocidade e morte. Então, eu tenho uma estrofe aqui, toda antitética, para mostrar que essa poesia, por ele feita, era uma poesia que mesclava ideias muitas vezes opostas, ao mesmo tempo que era sublime e leve, ele trazia situações pesadas. Então, vinha a estranha confusão de riso e pranto, luz e sombra, mocidade e morte. E essa ideia de mocidade e morte aqui também, podendo fazer menção à sua própria história, né? Porque mocidade e morte. Mocidade não deveria combinar com morte. E no caso do nosso poeta, ele nos deixa aos 24 anos. Eu vou parar o vídeo aqui e vou fazer a parte 2 para não ficar muito cansativo, tá? Para vocês assistirem de uma única vez. Façam as anotações que vocês precisarem. A gente vai continuar no próximo vídeo.